Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nosso Deus, engrandecer o nome daquele que tem nos sustentado em meio a tudo que temos passado nessa pandemia, nesse distanciamento. Sabemos que o nosso Deus tem estado presente, tem nos auxiliado, tem nos dado tudo aquilo que precisamos, e esse momento é o momento que a gente tem para prestar louvor e adoração ao nosso Deus, para mesmo em tempos de distanciamento continuar exaltando o nome do nosso Deus, continuar falando e propagando que Ele é o único e verdadeiro Deus. Esse é o nosso intuito, e o nosso intuito aqui hoje é adorar a esse Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu em nosso lugar e hoje vive ao lado do Pai, preparando moradas para aqueles que nele confiam, amém? Então nós vamos iniciar o culto dessa noite com alguns louvores. Hoje nós temos também a transmissão pelo Google Meet, então se você está acessado aí pelo Google Meet, por favor desligue o seu microfone para apenas você ouvir, senão vai atrapalhar a nossa transmissão aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os irmãos aí que já têm entrado, que Deus nos abençoe, que seja um tempo enriquecedor, tanto de louvores, de adoração ao nosso Deus, como da palavra, que possamos sair fortalecidos e enfrentar e pedir ao nosso Deus que em breve possamos estar juntos aqui no templo novamente para adorar no calor da emoção o nosso Deus que tanto tem nos abençoado nesses dias, amém? Vamos louvar o nosso Deus? Incomparável. Nosso Deus realmente é incomparável. E nesses tempos nós podemos ver como Ele tem nos abençoado. Seja grato a esse Deus maravilhoso. Louve conosco. Louve ao nosso Deus. Já conheçam e traz vários atributos do nosso Deus. Então vamos louvar ao nosso Deus com alegria. Cante aí na sua casa, não fique só ouvindo, né? A gente vem aqui com essa equipe maravilhosa de louvor, mas louve ao nosso Deus, louve de coração, louve com sinceridade para que o nosso Deus seja exaltado. Amém? Vamos louvar. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe.
composição aí do nosso querido pastor Ebenezer. Se estiver nos assistindo aí, pastor, um abraço. Olha a sua música aí, está correndo o mundo adorando ao nosso Deus. Amém? Glórias tão somente a Ele. Mais um louvor, Aloés. Amém.
mais um louvor, Ser Diferente. Essa composição do nosso amado pastor Júnior. Está aqui tocando, não está aparecendo, mas está aqui junto com a gente louvando o nosso Deus. Você está louvando aí na sua casa? Louve a Deus, Ele está vendo, hein? Ele sabe ver o seu coração aí direitinho. Vamos adorar o nosso Deus, preparar o nosso coração para ouvir a palavra dEle e que faça diferença na nossa vida, que possamos sair diferentes após a palavra do Senhor, possa ser transformadora na nossa vida. Voltemos a nossa atenção para os louvores, para que o nosso coração seja preparado para entender a palavra do Senhor. Amém? Vamos louvar. Um hino que traz à nossa memória um tempo muito difícil dos nossos irmãos do passado, parecido em dadas as devidas proporções com o que estamos vivendo hoje, onde não se via saída. Mas o Senhor traz à memória de que Ele está no controle de tudo. Estava aquele tempo e está hoje. Se você crê, louve ao nosso Deus com todo o seu coração. Amém? Vamos louvar.
Nosso Deus e nosso Pai, como o Senhor é maravilhoso, Senhor, como o Senhor é bondoso, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para que pudéssemos ser chamados teus filhos. O Senhor entregou ao Pai o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e limpar, ó Deus, de uma vez por todas os nossos pecados. Os que praticamos, os que estamos por praticar, ó Pai, por misericórdias do Senhor, o Senhor já os perdoou. Por isso te somos gratos, ó Pai, e queremos aprender a viver de acordo com o Teu querer. Nos ajuda, Deus, a não ter ânimo ao pecado, Deus, a nos afastar cada vez mais dos pecados e nos aproximarmos do Senhor. Nos ajuda, como esse último hino nos disse, ó Pai, a confiar no Senhor e saber, como na terceira estrofe nos diz, que a bonança está às portas, ó Pai, e o Senhor está vindo para buscar a Tua amada noiva da qual fazemos parte, ó Pai. Estaremos com o Senhor na glória, longe, ó Pai, de toda dor, de toda tribulação, de toda angústia, simplesmente, ó Pai, glorificando e exaltando perfeitamente, aí sim, perfeitamente ao nome do nosso Senhor, durante toda a eternidade. Nos preserva, ó Pai, em saúde até esse tão glorioso dia. Nos ajuda, ó Pai, a estar a cada dia cientes de que precisamos nos aproximar do Senhor e aprender a cada dia mais de Ti. Prepara o nosso coração para a Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações e transforma aquilo que tem que ser transformado, ó Pai, para que possamos ser pessoas melhores, ó Pai, e a cada dia mais parecidos com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nos ajuda nesse intuito, porque a própria capacidade de Te adorar vem de Ti. Então nos agracia, ó Deus, nesse momento na Tua palavra. É o que Te pedimos e agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão acompanhando essa live, essa transmissão ao vivo da Igreja Batista em Buias. Você é muito bem-vindo aqui conosco. As nossas portas continuam fechadas para cultos, mas Deus tem nos dado essa preciosa oportunidade de continuarmos aprendendo junto, compartilhando a palavra do Senhor, crescendo no entendimento da vontade e no poder em realizar aquilo que é o desejo de Deus através da nossa vida. Tudo isso só é possível porque Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Temos o seu Espírito, temos a sua palavra, e é nessa palavra que nós queremos meditar nessa noite, convidando você que está aí do outro lado dessa telinha ou desse telão, a estar conosco, lendo e aprendendo da palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, ou a abrir o seu aplicativo da Bíblia no seu smartphone e acompanhar a leitura que estaremos fazendo nessa noite e a nossa pregação. Então abra a sua Bíblia na primeira carta escrita pelo apóstolo João, primeira carta de João, aquela que está mais para o finalzinho das nossas Bíblias, lá já perto do livro do Apocalipse. Lá você vai encontrar 3 cartas do apóstolo João. Nós vamos ler um trecho que se encontra na primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo de número 2, 1 de João, capítulo 2. Enquanto você encontra, eu quero declarar o tema dessa nossa pregação: a obediência e os valores eternos. A obediência e os valores eternos. Nós queremos entender essa relação fundamental que existe entre obedecer a Deus e obter, desfrutar dos seus valores eternos. Qual a relação que existe entre a obediência e os preciosos e eternos valores de Deus? Será que você saberia responder essa pergunta? Se você achar essa é uma pergunta complicada,
de responder. Veja que a própria palavra de Deus traz as respostas que nós precisamos. A nossa parte é ler, é entender e, por fim, confiar, acreditar nas verdades nos ensinadas e nos concedidas pelo Senhor na sua preciosa palavra. Convido você para fazermos aqui a leitura. Eu vou estar lendo, são apenas 3 versos, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. 1 de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. A semelhança das outras vezes em que estivemos juntos, a versão que eu estou usando nessa noite é a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela, a palavra de Deus nos diz assim, verso 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Obediência e os valores eternos. Perceba aqui com qual clareza Deus vem revelar qual a expectativa dele em relação à nossa obediência prestada a Deus, oferecida a Deus também como um culto. Nós acabamos de cantar louvores, nós acabamos de servi-lo através do nosso cântico, através de tocar instrumentos, como alguns irmãos fizeram aqui, mas Deus deseja a nossa obediência ofertada a Ele como um culto, como adoração, a nossa obediência integral. E muitas vezes nós sofremos sem necessidade, sofremos justamente como resultado da nossa desobediência a Deus. Assim como eu, você também tem acompanhado esses dias estranhos, incomuns que nós temos vivido. Quantas pessoas têm sofrido nesse tempo, decorrente das circunstâncias adversas dessa pandemia do Covid-19. Mas veja só, e responda para você mesmo. Reflita, pense consigo mesmo. Se a sua vida e a vida de outros que você tem acompanhado, que tem passado por sofrimentos nesses dias, se essa vida não seria diferente, e um diferente para melhor, pelo simples fato de obedecer a palavra de Deus. Veja o que o Senhor Deus nos diz através do seu servo, o apóstolo João, aqui mesmo no verso 15, a primeira parte que nós já lemos. Acompanhe aí comigo novamente, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é um ensino complicado de se entender, um ensino deveras simples de se entender, mas tantas vezes tão difícil de obedecer, tão difícil de realizar, de colocar em prática. E não porque o que Deus está nos pedindo seja uma coisa extraordinária, não porque o que o mundo tem a nos oferecer seja algo fantástico e maior do que aquilo que Deus tem para nós, não, de forma alguma. Simplesmente a nossa falta de fé, falta de confiança no que Deus diz e a nossa atitude pronta em desobedecer a Deus, em não escutar, em não atender aquilo que Ele nos fala. Veja como é claro: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
E o que nós temos visto hoje são pessoas que sofrem, pessoas que choram, como resultado da desobediência a essa direção que é nos dada pelo Senhor. Pessoas que passaram a sua vida, inclusive crentes, mas principalmente aqueles que não têm o Senhor, que não se orientam pela palavra de Deus, mas inclusive crentes, passaram a sua vida apegados aos valores desse mundo, às coisas que esse mundo dá, às oportunidades que se abrem nesse mundo, apegados ao seu dinheiro, que eles conquistaram pelo esforço legítimo do seu trabalho honesto, apegados ao seu emprego, onde eles ocupam boa parte do seu dia, apegados à sua saúde, bem tão valioso, tão precioso, que todos nós tanto estimamos, apegados aos seus amigos e colegas, com os quais nós podemos rir, podemos nos divertir, podemos trocar ideias, aprender juntos, trabalhar, estudar, apegados aos seus familiares. Mas agora, com essa mudança no mundo, aqueles que estavam com o seu coração preso a essas coisas, aqueles que colocaram esses recursos, essas pessoas, esses eventos no trono do seu viver, agora estão chorando desesperadamente o fato de não terem obedecido à voz de Deus. Se apegaram, abraçaram e tentaram agarrar valores que não são eternos. Oportunidades que com a mesma velocidade que vêm, vão. Empregos que hoje estão diante de nós, mas amanhã, quem sabe? Depende do mercado, depende da economia, depende da política do nosso país. Aqueles que se apegavam tanto à sua própria saúde ou à saúde de outros, e agora só podem lamentar, chorando as suas tristezas, sem poder desfrutar de uma saúde plena, aquilo que, se eles quiserem de fato reconhecer, talvez se tornou para eles tão precioso e tão valioso quanto um Deus. Quantos se apegaram aos seus amigos e agora estão perdendo amigos? Quantos abraçaram e quiseram segurar nesse mundo os seus familiares? Pais, mães, irmãos, filhos talvez. Mas descobriram que por melhores e mais gostosos que sejam essas realidades desse mundo, elas são passageiras e nós não podemos segurá-las. Quando damos a elas mais valor do que de fato elas têm, quando elas são tomadas de nós pelas circunstâncias desse mundo passageiro, nós iremos sofrer, nós iremos chorar, nós iremos nos desesperar e nos perder. E é por isso que Deus fala com tanta clareza o que nós estamos lendo aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não seria melhor obedecer? Não seria mais fácil quando essas coisas se estivéssemos firmemente obedecendo à voz de Deus? Mas ainda não é tarde. Você pode virar a chave do seu coração, abrir novamente os seus ouvidos para o que Deus tem a dizer, e não colocar o seu maior amor em coisas ou pessoas desse mundo, mas sim naquele que merece o seu maior amor, e que avisa
a você do sofrimento que você terá em colocar o seu amor em outra coisa. A obediência está relacionada com os valores eternos. Para desfrutar pela eternidade dos valores de Deus, é necessário obedecer o que Deus nos diz. Deus tem valores superiores. Deus tem amores superiores. Deus tem oportunidades fantásticas e sem fim. Mas para isso é preciso obedecer. Obedecer a Deus faz toda a diferença na vida daquele que crê. O texto ainda nos diz o seguinte, nesse mesmo verso 15. Acompanhe aí a segunda parte. Nos diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, evidentemente, nós precisamos nos perguntar: que amor do Pai é esse que João está falando? Que Deus está nos falando? Olha, se você não der ouvidos à minha voz, se você tapar o seu ouvido para mim, Deus está dizendo: o meu amor, o amor do Pai, não estará no seu coração, não estará presente na sua vida. Que amor do Pai é esse? Ninguém melhor para nos responder do que o próprio Deus, à luz da sua própria palavra. Veja aqui mesmo no capítulo 2 da primeira carta de João, alguns versículos antes, João já havia respondido essa questão, ou pelo menos nos dado mais informação a respeito desse amor do Pai. Veja comigo, aqui no capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5. Nos diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Perceba que ele está dizendo que o amor de Deus, ou o aperfeiçoamento do amor de Deus, está ligado, está relacionado com a obediência à palavra de Deus. Ele diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. A ideia de guardar a palavra é a ideia de colocar a palavra em prática no seu viver. Ouvir o que Deus diz e obedecer, colocar em prática, não outra coisa. Não selecionando daquilo que Deus diz aquilo que gostamos, mas sim colocando em prática exatamente o que Deus nos tem dito. Uma outra maneira de dizer isso: obedecer a palavra de Deus. O amor perfeito de Deus, como ele diz, nessa pessoa é aperfeiçoado o amor de Deus. Em que pessoa? Aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus. Quando a gente volta então para o verso 15, a gente consegue entender melhor. Quando ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que Deus está dizendo aqui através do seu servo, o apóstolo João, é: se alguém ama o mundo, ele não está obedecendo o que Deus diz. Ele não está fazendo o que Deus mandou fazer. A vida dessa pessoa é caracterizada pela desobediência e não pela obediência a Deus. É isso que ele está dizendo. Então, o amor do Pai não está nele. Quem tem o amor do Pai demonstra esse amor de Deus presente no seu viver através de uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência a Deus consciente. Não obedecemos a Deus simplesmente porque Deus mandou. O fato de Deus ser Deus e estar mandando já é motivo suficiente para obedecermos. Mas o que esse texto nos revela é que
há vantagens em obedecer a Deus. Não é somente porque Deus mandou, mas também pelo que nós ganhamos obedecendo a Ele. E a verdade negativa desse princípio é que do mesmo jeito que ganhamos em obedecer a Deus, nós certamente vamos perder em desobedecê-lo. Vamos estar mostrando que o amor do Pai não está presente em nós quando vivemos uma vida de desobediência a Deus, e vamos perder aquilo que Deus deseja nos dar para desfrutar por toda a eternidade os seus valores maravilhosos e eternos. Veja como João desenvolve isso no verso 16. Ele fala dessa disposição em desobedecer a Deus, tão prejudicial para a vida daquele que decide viver longe do Senhor. Olha o que ele diz no verso 16. Nos diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Primeiro ele começa falando sobre as coisas que há no mundo, referenciando sobre a origem dessas coisas. Quando ele fala no final desse verso, tudo que há no mundo, a gente pode pegar o começo e o final, como se fosse um sanduíche, a parte de cima e a parte de baixo, e aí ele dá os elementos no meio, mas na parte de cima ele diz, tudo o que há no mundo, e na parte de baixo ele vai dizer, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo aquilo que o seu coração te diz para amar, tudo aquilo que os seus olhos se encantam e querem buscar, não tem origem em Deus. Significa dizer que não estão alinhados com a vontade de Deus. Você não conseguirá amar essas coisas mais do que tudo, abraçá-las, viver por elas e para elas, e ainda assim acertar na vontade de Deus. Realizar a vontade de Deus na sua vida. Ninguém é capaz de fazer isso. Amando o mundo, realizar a vontade de Deus, porque essas coisas do mundo, esses interesses do mundo, não procedem de Deus, não têm origem em Deus. A fonte não é o Senhor. Qual seria a fonte então? Ele mesmo responde aqui no final do verso 16, mas procede do mundo. E como nós podemos entender, à luz de outros textos que nós não vamos ler agora, por conta do nosso tempo, esse mundo é governado no seu estado atual pelo inimigo das nossas almas, o diabo. Então, procede do mundo é a mesma ideia de que procede do nosso inimigo, do inimigo de Deus. Procede de Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que fica feliz e satisfeito em ver a desgraça na sua vida. E você talvez, pela sua desobediência a Deus, achando que desobedecer a Deus pode trazer algum benefício que seja duradouro, acaba seguindo a voz do diabo ao invés de Deus, do mundo e não do nosso Pai eterno. E aí, por conta disso, acaba entrando em grande sofrimento, derrota e tribulação ao longo da sua vida. Quando ele diz, tudo que há no mundo procede não do Pai, mas do mundo, ele especifica, ele nos ajuda a entender se a parte de cima e a parte de baixo são como os pães desse sanduíche. Então, o recheio, o miolo, é aquilo que ele vai nos ajudar a entender. Quando ele diz, ainda no verso 16, citando aquilo que há no mundo e que não procede de Deus, mas sim do mundo e do diabo. O que seriam essas coisas? Primeiro, ele cita a concupiscência da carne. O que seria a concupiscência da carne?
A palavra carne na Bíblia aqui não está falando aquela carne que a gente come no almoço. Também não está falando da carne do nosso corpo que a gente pode furar e sair sangue. A carne que ele está falando aqui são os desejos do nosso coração. Os desejos anti-Deus. Os desejos fora da vontade do Senhor. Por isso ele chama a concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra usada para transmitir a ideia de forte desejo. É um desejo forte, um desejo intenso. E a força desse desejo traz em si a ideia de desequilíbrio. Como quando você tem uma criança tentando empurrar uma mesa e do outro lado um adulto forte tentando empurrar aquela mesa. A criança não tem qualquer chance. Então existe um desequilíbrio, existe uma força desequilibrada. E essa é a ideia. Os desejos desequilibrados da carne. Porque afinal de contas, a nossa carne tem desejos que não são pecado em si. Por exemplo, o desejo no âmbito sexual. Então, a Bíblia é muito clara em mostrar que o sexo, diferente do que algumas pessoas pensam, não é pecado. Ele foi criado por Deus. E ele pode ser realizado e agradar a Deus quando é realizado da maneira e no contexto que Deus nos ensina na sua palavra. Então não é o desejo da carne em si, mas é o desequilíbrio desse desejo. Deixar que esse desejo nos controle de tal maneira que nós peguemos aquilo que Deus nos diz e que nós deveríamos obedecer e lancemos fora da nossa vida, para fazer aquilo que os nossos desejos pedem de maneira desequilibrada e que ao invés de trazer um prazer prometido, vão trazer na realidade tristeza, sofrimento, culpa, vergonha e destruição. Poderíamos dar outros exemplos, mas esse acredito que é suficiente. Então o que ele está dizendo é que esse desejo desequilibrado, esses desejos, multidões de desejos desequilibrados da nossa carne, não vem de Deus. E por isso, nós não devemos abraçá-los, fazer deles o supremo valor do nosso viver. Ele não para aí, João ainda acrescenta, além dos desejos que surgem no nosso coração, de maneira desequilibrada, contrários à vontade de Deus, e nos levam para a desobediência ao Senhor, mostrando que o amor de Deus não está em nós, ainda é necessário lutar, é reconhecer como nosso inimigo, além dos desejos do nosso coração, o que ele chama de concupiscência dos olhos. E da mesma maneira que concupiscência da carne é o desejo desequilibrado da nossa carne, a concupiscência dos olhos é o desejo desequilibrado do que os nossos olhos podem ver. Então, isso se aplica ao exemplo que nós encontramos na lista dos 10 mandamentos da lei de Deus, relativo à cobiça. Aquilo que eu vejo que o outro tem e que eu gostaria de ter, mas não tenho porque vivo em circunstâncias diferentes, mas eu cobiço e eu almejo aquilo. E isso começa a produzir no meu coração um desejo desequilibrado de possuir o que é do outro, ainda que seja necessário desobedecer a Deus para consegui-lo. E é por isso que existe proibição lá nos 10 mandamentos, quando foram referidos por Deus ao povo de Israel. E existe proibição aqui, no texto que nós estamos lendo, na primeira carta de João, aplicado para a igreja, para aqueles que querem viver em obediência a Deus e desfrutar de verdade, para sempre, de valores superiores, valores eternos que só Deus pode conceder.
Talvez você queira argumentar assim, pastor, mas tem cada coisa que a gente vê que não tem como a gente não desejar, a gente não cobiçar, a gente não investir tempo, recurso, inteligência, às vezes até de uma maneira desonesta para conseguir, porque são coisas que enchem os nossos olhos. E aí o que eu posso te dizer é o que a própria palavra de Deus diz. Que dessas coisas que parecem nesse mundo tão incríveis, tão fantásticas, e que os nossos olhos só faltam pegar e trazer para nós, a todo custo, a Bíblia diz que os valores superiores de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos, jamais ouviram as maravilhas celestiais que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o amor aí de novo aparecendo, o amor do Pai no coração. Lembra? O amor está diretamente relacionado com a obediência a Deus. Não adianta viver nesse mundo desobedecendo a Deus e esperar desfrutar de valores superiores e eternos. Esses valores estão reservados para aqueles que se aplicam a obedecer ao Senhor da maneira que o Senhor nos ensina na sua palavra. Então, enquanto o nosso coração deseja, a nossa carne pede, enquanto os nossos olhos buscam, sendo iludidos e sendo enganados pelos valores pequenos desse mundo, mas que têm enganado multidões, que desprezam a verdade de Deus, de que há valores superiores, coisas que nem o olho e nem a mente humana consegue imaginar, João termina a exortação dizendo, também cuidado, não abrace, não ame, não busque para si o que ele chama de a soberba da vida, algo que também não procede de Deus, mas que esse mundo dá grande valor e importância. O que seria a soberba da vida? Alguém soberbo é alguém que olha as pessoas de cima, é alguém que se sente superior aos outros. E a soberba dessa vida é aquela busca que você, se não pensa assim, conhece aqueles que pensam. De estar por cima, em condição superior, de poder olhar para os outros e falar, eu não sou como esse aí, porque eu conquistei, eu trabalhei, eu cheguei aonde eu queria, eu estudei. E assim nós nos achamos superiores, melhores do que os outros, por conta de circunstância A, B ou C, que Deus permitiu acontecer na nossa vida e que nós, de maneira ingrata, nem isso queremos reconhecer. A soberba da vida é aplaudida nesse mundo. Aqueles que recebem o direito, o passe, o bilhete de caminhar sobre o tapete vermelho, de estarem no holofote das câmeras, de receberem milhares de likes. Esses são aqueles que o mundo valoriza. Esses são aquelas pessoas importantes nesse mundo. Quando Deus tem muito a dizer. Talvez você nunca chegue a ser alguém grandioso nesse mundo. Mas desde que você foi planejado por Deus, a Bíblia diz que você foi planejado e criado à imagem e semelhança de Deus. Poderia ter algo mais grandioso do que isso. Mas as pessoas têm esquecido qual o seu valor de fato. E de onde vem o valor das pessoas. Não vem pelas coisas conquistadas. Não vem pela fama, o dinheiro ou o estudo. Mas vem através do reconhecimento de que somos a imagem e semelhança de Deus e por conta disso, criaturas dele. E por conta disso, devemos-lhe toda obediência. Vale a pena não só entender isso, mas fazer disso, desse princípio, uma realidade prática no nosso viver. Deus tem interesse em homens que lhe obedecem.
Deus tem interesse hoje em mulheres que lhe obedecem. Deus tem interesse hoje em jovens e crianças que lhe obedeçam, que entendam que esse mundo nunca poderá lhes dar, mesmo que estudem na melhor universidade, mesmo que consigam o melhor emprego, mesmo que vivam nas melhores casas, mesmo que se locomovam nos melhores veículos, esse mundo nunca chegará perto de dar aquilo que o Senhor tem reservado para os seus que confiam nele, para os seus que o obedecem, e o obedecem pela fé. Não porque já estão vendo o que Deus nos tem prometido, mas porque sabem, convencidos pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus que habita neles, de que Deus nunca falhou e nunca falhará. No verso 17, nós encontramos, encerrando esse nosso tempo, os seguintes dizeres: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Perceba que o contraste não é entre o que o mundo dá e o que Deus dá. Mas ele diz: o mundo passa e todos os seus desejos também passam. Mas quem deseja não é o mundo. Quem deseja são as pessoas que amam o mundo. O que ele está dizendo é: as coisas desse mundo, os valores desse mundo vão passar, assim como também as pessoas que estão vivendo em desobediência a Deus, por amar este mundo, elas também passarão, elas não permanecerão, elas não poderão segurar esses valores para si. Vão desfrutar de uma migalha de prazer, e depois nem isso poderão ter no final das suas vidas. Mas em contraste com essa realidade tão triste daqueles que preferem continuar em desobediência a Deus, amando esse mundo e as coisas desse mundo, vem a maravilhosa verdade de Deus, de que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se esse mundo passa, aquele que faz a vontade de Deus e permanece eternamente, não pode permanecer eternamente nesse mundo. Existe um lugar superior. Existe um lugar preparado para aqueles que têm confiado em Deus e por confiar em Deus o têm obedecido. Um lugar superior, cheio de valores superiores, para que aqueles que obedecem a Deus permaneçam eternamente desfrutando dos valores celestiais. Você pode receber esses valores. Não é necessário pagar. Não é necessário ter uma escolaridade superior à dos outros. Esses valores se encontram na pessoa de Deus, oferecidos de graça, pela fé em um Deus que tem nome. Um Deus que criou as maravilhas do céu e que compartilha a sua graça conosco através da fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem sido o maior amor da sua vida? É uma pergunta. E você deveria responder para si mesmo. Deveria retirar alguns minutos e pensar sobre isso. Você está acabando de ler na palavra de Deus, ser confrontado pela verdade de Deus, de que esse mundo não vai durar, e nem as coisas que aqui estão. E você já deve ter percebido, conhecendo muito ou conhecendo pouco da palavra de Deus, que o fim deste mundo não está tão longe.
quanto talvez alguns imaginem. O fim está perto. E esse fim vai chegar. Esse mundo vai passar. Os valores desse mundo vão embora. Não poderão ser retidos. As pessoas que não estão confiando em Cristo irão se perder. Não permanecerão. Mas aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, fizeram dele o seu supremo valor, esses permanecerão. E permanecerão por toda a eternidade, desfrutando dos valores de Deus, do Deus que não pode mentir, do Deus que não pode falhar e nunca falhou, nem nunca falhará. Será que você não gostaria de repensar os seus valores? Será que você não gostaria de conversar com Deus e refletir sobre o quão obediente ou talvez até desobediente você tem sido? Será que você tem vivido enganado, achando que as coisas desse mundo têm valor? Deus se apresenta com a sua palavra para dizer a você e a mim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Existe um amor maior, existe um amor que procede de Deus, e ele está disponível para mim e para você nessa noite. Vamos orar, pedir a direção de Deus para que esse amor que vem através de Cristo, através da fé nele, preencha o nosso viver e que sejamos livres das terríveis consequências de confiarmos nesse mundo e no que ele, de uma maneira ilusória, tem nos oferecido. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos a palavra da verdade. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor compartilha conosco aquilo que é certo, aquilo que é seguro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que pode nos trazer alegria e consolo quando esse mundo mal nos atingir, quando perdermos oportunidades, quando perdermos emprego, saúde, familiares, bens. Permaneceremos firmemente confiando no Senhor, porque não estamos amando essas coisas, mas estamos amando a Deus, amando a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador sem igual, esperançosos dos valores superiores que Ele nos promete, que desfrutaremos por toda a eternidade. E para isso, vivendo desde já nesse mundo, obedecendo a Deus, manifestando, demonstrando que o amor do Pai está em nós, porque guardamos a sua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa o nosso coração tão fraco, a nossa mente tão falha, que deseja amar aquilo que não podemos reter. E que tantas vezes abre mão dos valores eternos que poderíamos obter. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a amar o que merece ser amado. Nos ajuda a confiar em quem merece confiança. E nos livra dos terrores deste mundo mau. Clamamos pelo Teu retorno, Senhor Jesus, que será em breve. Esse mundo não só passará, mas ele está passando. Nos ajuda, confiados em Cristo, sermos levados por Ti para o reino celestial, onde desfrutaremos das glórias celestes, junto com Cristo, para todos sempre. Assim oramos, tem misericórdia daqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. Que façam isso hoje. Que não esperem o dia de amanhã, pois ele não nos pertence. Clamamos pelo agir do Teu Espírito Santo, para a salvação, para a edificação, conforme o Teu querer. No santo nome de Jesus é que oramos com gratidão. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te encha de entendimento para se submeter àquele que merece submissão e alinhar a sua vida com a palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos alguns lembretes, avisos
motivos de oração que queremos compartilhar. Vamos fazer isso nesse momento. Nossos pedidos. Pedimos pela vida do nosso irmão Daniel. Ele está acometido de um câncer, ele está fazendo tratamento de quimioterapia. Até onde nós ouvimos, já fez a última sessão desse tratamento, vai passar por uma reavaliação e nós estamos em oração. Cremos que Deus tem operado. Ouvimos recentemente da sua decisão ao lado de Cristo. Isso nos alegrou demais. Continuem, irmãos e irmãs, principalmente você que conhece o irmão Daniel, ore por ele, que Deus restaure a sua saúde. Não só ele, mas temos outros que têm lutado com dificuldades na área de saúde. Sabemos que Deus é livre para fazer o que deseja, mas Ele também nos deu liberdade para orarmos por aquilo que desejamos. Então nós oramos pela restauração da saúde das seguintes pessoas. A irmã Ana Pina, a saúde dela em relação à pressão alta. Nosso irmão Nildo, nossa irmã Valquíria, Joanice, Adilson, a irmã Cida Costa, pede oração aí pelo seu sobrinho que está internado com problemas no coração. Então, vamos lembrar aí do sobrinho da irmã Cida, a filha da irmã Minervina. Também o senhor Geraldo, é o irmão do irmão Aguinaldo. Ele permanece internado, o estado dele não é bom. Então vamos orar, é um caso de Covid. Sabemos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que até nós cremos. Deus é ilimitado no seu agir. Vamos orar nesse sentido e entregar essas questões na mão poderosa do nosso Deus. Nossa irmã Dilva, também acometida pelo Covid-19, vamos permanecer em oração por ela. A irmã Fátima pede oração pelo seu cunhado e pelo seu neto, também ambos com suspeita do Covid-19. Precisamos estar atentos e apoiar uns aos outros com as nossas orações. Vamos lembrar da gravidez da irmã Jacione, gravidez da irmã Débora. Já estão gestando, então vamos orar pelo desenvolvimento dessa gestação. Sabemos que essas coisas pertencem ao Senhor nosso Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Luciano. Ele pede oração por 3 idosos lá do seu lar de idosos. É o Miguel, a Clotildes e Walter Luiz. Então lembre de orar por esses 3 idosos aí. Temos alguns agradecimentos e louvores para darmos a Deus. Relativo aos aniversariantes, irmã Rosimeire está completando aí mais um ano de vida. Parabéns, irmã Rosimeire. Deus abençoe abundantemente a sua vida nesse dia. Também irmão Ronaldo Gino é aniversariante desses dias aí. Não sei se é hoje ou se foi nesses dias, mas estamos em oração por você, Ronaldo. Que Deus abençoe a sua vida também e encha de ricas bênçãos do Senhor. Nós fizemos hoje, como igreja, a entrega de algumas cestas básicas aí. Foram várias, de fato, 25 famílias apoiadas através desses recursos de cesta básica distribuídos pela nossa igreja. Não teríamos condição de fazer isso sem o apoio dos irmãos. Então, irmãos têm ofertado, irmãos têm orado, irmãos têm contribuído de várias maneiras, têm ido distribuir essas cestas, entregar, têm feito a pesquisa de levantamento, e nós queremos aqui deixar saber de maneira muito clara, para você que é membro da nossa igreja, ou para você que nos conhece e tem como entrar em contato conosco. Se você está necessitado de uma cesta básica, se você precisa de um apoio, nos procure, entre em contato com o pastor, mande uma mensagem, informe para alguém da nossa igreja e nos deixe saber. Nós cremos que Deus há de suprir a necessidade de cada um dos irmãos. E assim nós podemos estar juntos, nos apoiando nesse período de tantas limitações e dificuldades. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão também planejando para esta semana que hoje se inicia, mais precisamente para o próximo sábado,
a entrega de mais marmitas. Então nós vamos confeccionar e também entregar mais marmitas para famílias carenciadas. Então vamos lembrar de orar por todo esse projeto. Nossa intenção não é só entregar o alimento material, mas também o alimento espiritual. Que Deus nos dê sabedoria, nos capacite através de folhetos, através de oportunidades, a entrega e distribuição de Bíblias, o falar da palavra de Deus e das maravilhas que nós temos aprendido juntos para aquelas pessoas tão carentes de tudo. Que Deus então nos abençoe. Ore por nós, ore nesse sentido. Se você gostaria de participar desse evento, nos procure também, nos deixe saber. Bom, queremos que todos aqueles que têm desejo possam também se envolver para a honra e glória do nosso Deus. Um último aviso, que dia 27 de junho, próximo sábado, teremos distribuição de marmitas, já avisei, né? Então é esse mesmo. E aí nós vamos dar maiores informações para os irmãos da nossa igreja através do nosso canal no WhatsApp, tá bom? Então lá o grupo da igreja vai receber maiores informações e você pode tanto participar mais, como pode também divulgar esse evento que estaremos fazendo no próximo sábado. Eu pessoalmente peço orações em favor dos estudos de mestrado que estarei fazendo durante essa próxima semana. Já a partir de amanhã até sábado, todas as noites, envolvido nos estudos. Então, conto com a oração de vocês para o nosso crescimento e depois compartilharmos tudo aquilo que temos aprendido para a edificação uns dos outros. Que Deus nos abençoe, é um prazer estar aqui junto com você. Estamos chegando ao final desse nosso culto. Agradeço aos irmãos que estão aqui presentes, que você não pode ver, mas que nos apoiaram com os instrumentos, nos apoiaram com a equalização do som. Que Deus abençoe e recompense grandemente. Você que nos ajudou aí da sua casa, orando, mandando sugestão de louvores, agradecemos a todos. E você que talvez ainda não pertence a Cristo, talvez não conhece o prédio da nossa igreja, desde já fica convidado para quando nós reabrimos para os nossos cultos presenciais, para fazer uma visita, conhecer aqui o nosso espaço e quem sabe permitir o Senhor nos dar a alegria de viver em família, juntamente com você, com a mesma fé, no mesmo Senhor maravilhoso que nos tem salvado, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou encerrar esse nosso tempo com uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus, é nossa alegria e grande prazer. Nos reunimos para adorar um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que é presente, um Deus com quem nós nos relacionamos todos os dias, um Deus que tem nome, um Deus que nos ama, um Deus que é Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor Jesus. Trabalha nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos guarda, nos livra, nos ajuda a imitar-te, a vivermos para a tua honra e tua glória, esperando o mundo maravilhoso que o Senhor tem no futuro para todos aqueles que confiam em ti. Nos guarda nessa noite, abençoa a vida de cada um que esteve participando conosco nesse culto. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Confiamos assim que o Senhor fará por nós, não por merecimento, mas pela tua graça e pelo teu amor, o amor da tua bondade, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele que oramos com gratidão. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.